Agradecendo a Deus por essa oportunidade, hoje, eu, Roberto Cajado, sócio-integrante do Cajado de Menezes Advogados, nós vamos bater um papo, vamos conversar aqui com o doutor Silvio Luiz Santos Marques, doutor Silvio Marques, uma figura icônica da nossa sociedade e que tem nos proporcionado um legado a nível profissional, de excelência na profissão, a nível de empreendedorismo e a nível de viver a vida. A vida ela deve ser vivida com a intensidade que Deus nos permitiu ter. E Dr. Silvio Marques representa muito isso, porque ele consegue aliar a atividade profissional dele com desenvoltura de excelência. Ele se fixa bem no mundo do empreendedorismo e ele tem no lazer e na família bases ou alicerces que lhe dão essa propulsão para essa longevidade salutar que Deus tem lhe abençoado. Então, inicialmente, eu quero lhe agradecer e dizer do nosso prazer em tê-lo aqui nessa nossa conversa para falar um pouco de tudo, não só da profissão de médico, mas das atividades que a vida lhe proporcionou. E como é chegar também a essa idade, né, ultrapassar, chegando a quase um século de vida, com essa firmeza, com essa lucidez, que só o grande arquiteto do universo tem palavras para nos fazer entender isso. Isso é bênção. Tá bom, muito obrigado. Eu antes de dizer alguma coisa, eu queria dizer que esse nosso agradecimento pode chocar em meio de caminho, que ele veio de lá para cá e daqui para lá. Né? Mas eu fico muito feliz e entusiasmado em ver que você entra por uma área cultural que vai nos permitir ouvir pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com outras profissões. Isso vai ser dito para muita gente e vai realmente levar, talvez se for resultado da Feira de Santana, com uma cultura difundida por aqui. Esse trabalho seu, eu diria, assim, numa comparação talvez muito, não sei, surrealista, ou talvez nem seja. Você está fazendo uma trilha como se fosse um iluminista, porque vai divulgar toda essa história e vai permitir que se ouça isso. E, por outro lado, muito obrigado. Agora, vai chocar com o seu, pelo privilégio de estar aqui pioneirando a sua iniciativa, que serão muitas, né? Então, eu agradeço muito, já o conheço de muito tempo, né? E fico muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui e muita vontade. Ah, ótimo, isso é muito bom. Tá. Nós não poderíamos iniciar esse trabalho, essa nova fase, essa nova etapa de trabalho, digamos assim, né? Ou de divertimento, sem trazer uma figura que representasse Feira de Santana à altura que Feira merece. O senhor nasce em Santo Estevão. Verdade. Cresce em Cachoeira. Verdade. Estuda em Salvador. Verdade. Né? E escolhe Feira de Santana. E diz que Feira tem um jeito de ser. Me diga aí como foi essa paixão, essa escolha. Primeiro, você é da Polícia Federal. Você sabe todos esses detalhes. É o seguinte, eu quando fui no 6º ano, numa férias de São João, férias de São João, eu viajei em todas as cidades possíveis de eu ir. Eu podia ficar em Salvador. Tinha muitos convites, que eu trabalhava só das clínicas com o Roberto Santos, que foi governador. Trabalhava com o Fernando Filgueiras, que era o cirurgião top, que nunca se conformou de eu sair de lá. Mas eu não queria ficar em Salvador. E aí eu percorri Ilhéus, Itabuna, Jequié, Conquista, Feira de Santana, que eram cidades equivalentes. Não havia muita diferença entre uma e outra na época. Escolhi Feira de Santana por duas razões. Primeiro, eu estava perto da minha família, que morava em Cachoeira.
E depois eu podia ir a Salvador e ficar atualizado. Então eu frequentava as sessões do Hospital das Clínicas quase semanalmente. Tinha tempo, embora a viagem para lá fosse terrível, eram 6 horas, mas eu frequentava e permanecia muito tempo porque não tinha clientela, porque curiosamente eu nunca trabalhei para convênio, sempre trabalhei em clínica privada. Então, como não tinha clientela, tinha tempo, e eu usava meu tempo estudando. E por isso eu escolhi Feira de Santana. E dei sorte que Feira, em relação às outras, teve um progresso. Eu vi Feira progredir, eu vi Feira crescer. Eu cheguei aqui em que? Em 1959, em fevereiro. Formei em 58, 59 cheguei em Feira. E vi Feira crescer. E dentro desse crescimento tem uma passagem que o senhor tem na sua trajetória, muito interessante, já entrando pela medicina. Antes de lhe perguntar a paixão pela medicina, que é o Dom Pedro, o Hospital Dom Pedro de Alcântara, que o senhor utiliza justamente o professor Roberto Santos para ali ajudar no apoio a desenvolver aquele hospital. Não é isso mesmo? Verdade. Roberto Santos, eu perguntei se podíamos fazer um convênio. E ele fez o seguinte convênio, ele mandava para cá um residente, já médico, fazia residência, era um cirurgião e um clínico. E aquela parte de baixo do hospital, ali, o andar térreo, era uma enfermaria feminina e masculina e ambulatório. Eram doentes muito bem assistidos em tempo integral. E depois ele deu o laboratório de filmes de raio-x e foi crescendo muito entusiasmado. Quando mudou a provedoria, saiu Augusto Matias e entrou Renato Santos Silva. E Renato terminou o convênio com o seguinte argumento: esse convênio dá prejuízo porque os médicos comem aqui. Impressionante. Impressionante. E terminou o convênio assim. Mas aqui todo sábado vinham ser professores de medicina, vinham aqui a título de passeio e também fazer a verificação e a evolução dos pacientes. Muito bom resultado. Durou um ano e pouco talvez. Essa época era IMED ainda. O senhor só atuava no IMED, clínica particular? Ou já sonhava com o EMEC? Não. O EMEC foi uma ideia minha, fazer um pronto-socorro particular, que não tinha na Bahia. Perguntou como é esse nome EMEC. EMEC é apenas fonética. Não significava nada, botou circulação depois. Então, escolhi o nome EMEC, chamei os sócios e fizemos o EMEC primeiro na Rua Barão do Rio Branco. Daí evoluiu para o hospital, como hospital, era o Hospital Santa Maria. Então, eu estive visitando Santa Maria em Lisboa, era o Hospital Escola. Então, nós compramos um terreno no Alto do Cruzeiro e fizemos para fazer um hospital ali. Mas o projeto não tinha nada a ver com o hospital. Nós não tínhamos experiência e faliu, o dinheiro acabou. E a prefeitura comprou, fez um posto de saúde feminino e nós compramos aquela área ali e começamos a fazer ali o EMEC. E foi feito. Então, quando nós estávamos aqui no EMEC primeiro, disse assim, vamos na construção? A pergunta vai, no carro de quem? Era tanto buraco, tanta lama, que ninguém queria ir lá. Esse era o EMEC. Aí então ficou o EMEC e o EMEC. O EMEC foi crescendo, terminou em cirurgia muscular, cirurgia cardíaca e tudo. Assim criou-se o EMEC. A paixão pela medicina era hereditária? Era hereditária. Meu pai era médico. E vou lhe contar uma coisa. Eu fiz medicina, fiz alguns cursos, fiz uma graduação no Chile, onde eu morei quase um ano, em gastroenterologia, e me anunciava como gastroenterologista. Até que um dia eu deixei a cirurgia, deixei a endoscopia e virei clínico. Nesse dia eu me senti médico. Então passei a não me anunciar não mais como gastroenterologista. Silvio Marques, médico. O que eu me sentia médico é tratar do corpo e da alma. 80% das pacientes, por doença que tem um componente psíquico muito grande. Sem falar daquele psicossomático, que é psíquico todo. Não é? Então, isso é muito importante. Criou-se então a psiquiatria clínica, não é aquela psiquiatria normal. Aí do médico hoje que não fizer psiquiatria clínica, ele não vai entender, ele vai usar máquinas para o diagnóstico. O diagnóstico da máquina pode ser muito preciso, mas o melhor remédio é a presença do médico.
Eu digo uma coisa interessante, você tem um amigo que é ortopedista, ele vai operar a visão ou coisa qualquer. Ele não entende nada de visão, não entende de osso. Você quer ouvir do amigo o que é que ele acha da cirurgia. Então a presença do médico é o melhor remédio que existe. É eu pegar na mão. Eu, enquanto seu paciente, eu me lembro muito bem, e meus pais também, o senhor, a última coisa que pegava para olhar eram os exames. Sim. Na verdade, o senhor começa pelos dedos, né? Isso. Sentindo a pessoa na ponta dos dedos. Isso. Que é a clínica, que nós não encontramos mais hoje. Não tem mais, porque ninguém ensina, nem tem tempo. Como é que eu cheguei a isso, ao exame? O professor Oni Rocha tinha vindo de Harvard e fez um concurso para professor de medicina, a segunda cadeira de clínica médica. E teve a prova prática. E eu fui ver, curiosamente, ele examinar um paciente. E peguei a rotina e melhorei dentro da minha experiência, não por conhecimento, mas por formalização, por melhor resultado. Então, o exame é a última coisa, que o exame, não esqueça, ele é complementar. A clínica é soberana. A clínica pode dizer, isto é isto, esse exame está errado. Tem que bater como um jogo de dominó. Então, é suplementar. Não adianta pedir exame se eu não sei interpretar. Com certeza. Eu peço exame, eu não sei nem como os convênios aguentam. Eu peço tanto exames caríssimos, para nada. Um diagnóstico de apendicite, naquela época minha, tinha que ser clínico. Aí daquele que pedisse o exame para o apendicite, clínico, ela não era punição, mas era criticado. Hoje, para fazer um diagnóstico desse, tem tomografia, ressonância magnética. Chegou aqui, eu posso falar mais? Pode, com certeza. Fique à vontade. Chegou aqui um grupo do Hospital Aliança, veio fazer uma sobre dor abdominal. Veio o chefe da cirurgia e seus assistentes. E me botaram para presidir a coisa. E ele me deu de perguntas que eu queria fazer sobre a palestra dele. Ele apresentou a palestra, muito equipamento, na época nós não tínhamos nada aqui. Quando terminou, ele disse, olha, parabéns, seus equipamentos, etc, etc. Mas, professor, é o seguinte, para mim, dor abdominal é clínica médica. Me permite não usar seus aparelhos. Eu vou mudar um pouco a rotina, não sei se você vai gostar. O caso é esse. Paciente assim, qual é a sua opinião? Ele era bom. Ele dava opinião, pegava o plenário, fulano, você é cardiologista, você concorda com isso? Muitas vezes não concordava a discussão, então inclui tudo no meio do caminho. Sim. Que a clínica médica domina a dor abdominal é clínica médica. No mundo atual, é um paradoxo isso, né? Porque o senhor utiliza uma frase que a medicina ela começou a se comercializar. Então, ela sai do homem preparado, do homem que evolui a ciência, o cientista propriamente dito, para o comerciante da medicina. Esse talvez é um termo forte, pejorativo, utilizar isso, ou a comercialização da medicina, ela realmente está presente hoje? Não, um dia me perguntaram, vai ter a época do dia do médico, dia 18 de, então um mês aí. O que é que você acha? O que é que eu acho? Você devia publicar isso, devia ser comemorado na Bolsa de Valores, porque o interesse de ganhar dinheiro hoje é superior, muito superior. Vocês, advogados, vão sofrer muito com isso. Sabe aonde? Na inteligência artificial. Vou chegar nela. Vou sofrer muito com isso, porque o que acontece? O direito dava ao advogado a condição de ter uma cultura múltipla, uma cultura muito evoluída. E hoje a inteligência artificial vai fazer as petições, vai dar os resultados, vai dar o caminho, e ele não vai precisar ler mais nada. Vocês vão sofrer muito com isso. E quando a inteligência artificial foi lançado, eu não sei se isso é um benefício para a humanidade ou um desastre. Eu estou pensando que vai ser um desastre. É possível. Com relação à inteligência artificial, era uma pergunta que eu ia fazer ao senhor, que vou fazer. Na minha percepção, alguns ramos também da medicina vão ser superados por ela. Sim. Mas nós estamos vivendo um problema que é mundial. Mundial. Primeiro você inventa a inteligência artificial.
depois você vem regulando o que é inteligência artificial. E aí o mundo já está num estágio tão avançado com isso, com inteligência artificial, que tudo hoje é inteligência artificial, que você não consegue mais ter a rédea daquilo, né? E algumas profissões, a minha, por exemplo, a do direito, ela com certeza, alguns ramos serão supridos, porque nós não conseguimos colocar no papel aquilo que a máquina está colocando. Humanamente eu não consigo. Mas na sua atividade médica, o senhor acredita que isso ocorre também? Sim, na atividade médica vai facilitar os diagnósticos, porque a inteligência artificial, o computador com um acesso de banco de dados muito grande e consegue racionalizar o problema. Então, Sim. dá o caminho. É esse. De medicina vai dar muito. Eu falei com respeito ao direito pela cultura geral. Sim, sim, eu entendi. E medicina vai ser muito bem utilizada, porque vai dar o caminho, os diagnósticos serão mais precisos. Mas a máquina pura, olha, aqui tem um nefrologista que estava em São Paulo, e foi um serviço onde ele fez a pós-graduação. E foi uma visita do professor. Que o professor vê os pacientes com seus assistentes. Chegou um indivíduo aqui, a enfermeira trouxe uma mesa cheia de máquina, ligaram os eletrodos nele, deram as costas para ele, esse é o paciente, está aqui. E começaram a discutir o caso. Discutiram, falaram, discutiram, o paciente está aí atrás. Ninguém olhou para ele. Quando terminou meia hora de conversa, muito científico, muito gráfico, desligaram tudo, muito obrigado, até foram embora. Pensa o indivíduo. Ele era uma máquina, parte da máquina. Servia apenas para demonstrativo. Com certeza. A pessoa humana aí foi relegada. Totalmente. Está sendo, vai ser mais ainda, hein? Mais ainda. Isso é uma preocupação, né? Grande. A medicina, ela cuida da vida. Mas nós aqui do direito, nós cuidamos do bem da vida. Como é que... Do bem da vida. Para você ter vida boa, você não precisa ter o bem da vida bem cuidado? Sim. Entendi associativa, não sei da veracidade dela. Os grandes países desenvolvidos, ela tem no direito, apesar de toda a evolução, uma preocupação de todas as atividades a serem desenvolvidas, você fazer uma consulta, para ver se o caminho a ser percorrido é realmente aquele, ou você está caminhando dentro das normas e regras de conduta e de convivência estabelecidas para a sociedade. Os países em desenvolvimento, como é o nosso, a gente relega muito a educação e cultura. Consequentemente, eu cuido pouco da minha vida, da minha saúde, e cuido menos ainda do bem da minha vida. O senhor não acredita que alguns médicos, voltando para a sua área, ou a grande maioria deles, não tem a noção de aplicação, de empreendedorismo que o senhor particularmente teve? E aí você vive à mercê de informações e não busca conhecer ou se apropriar de uma pessoa que lhe dê aquele suporte para lhe desenvolver materialmente na vida. O direito entra nessa área. Entendi. Eu vou lhe contar uma história. Médico, doutor médico, não sabe fazer conta. Não sabe, você deve saber isso. Ele não sabe quanto ganha e quanto gasta. Ele vive muito bem com o dinheiro que ganha, o carro do ano, quando ele se aposenta, ele vai para cadeira de rodas. Então não sabe fazer conta. Aqueles que sabem viram empresários. Pode olhar em volta. Entendeu? Aqui nós temos, de Feira de Santana, muitos empresários que foram médicos. Sim. Muitos. Né? Começa com a medicina e vai se transformando. Um empresário, apesar da própria medicina. A visão voltando ao EMEC, por exemplo, só em adquirir um terreno no local onde hoje o EMEC, para quem está hoje aqui na cidade, está vendo ali o centro urbano. Mas eu que já tenho 62 e que nasci aqui em Feira, fui criado em Feira, sabia a dificuldade que era chegar até o EMEC, sem calçamento, sem nenhuma pavimentação, né? Uma loucura, não tinha estrutura nenhuma, e vocês acreditaram naquilo, porque até a rede elétrica era difícil naquela parte. Tudo. Curiosamente, ali era
o ponto central era na periferia de Feira de Santana. E agora é um ponto central de verdade. Como é que foi isso? Eu também não sei. Mas sua visão foi além, porque o senhor não ficou no EMEC. Você esticou, chegou lá no Helena Marques. Sim, Né? no Helena Marques. Nós tivemos em 95 ainda Nó de Cerqueira, né? Falava da Avenida Nó de Cerqueira, que era ampliação da Getúlio Vargas, mas aquilo era fazenda, ninguém imaginava aquilo ali. Né? E hoje em dia, quando você passa ali antes da curva, você encontra um condomínio como Helena Marques, você diz assim, rapaz, o que é que aquele moço tinha no juízo para ter adquirido essa área de terra aqui? Não, ele era maluco. Tipo maluco. A área foi adquirida antes. Eu fui à prefeitura saber da avenida. Então, foi uma sorte que, politicamente, alguém que fez a avenida funcionar, porque era candidato a prefeito, senão não seria nunca ter avenida. Isso. E aí o traço da avenida foi perfeito. Tanto que quando passou, não recuou nem um metro. Passou rente, porque a prefeitura aqui me deu toda... Então, eu não estava totalmente, vamos dizer, desarmado para montar aquilo. Agora, podia a avenida não ter sido aberta. Sim. A avenida paralela. Foi um jogo de sorte também. Acreditou no futuro, né? No futuro. Mas para quem arrisca, não existe negócio sem risco. Não existe, é verdade. O risco Aquele que não arrisca, ele não vai ter, dificilmente vai prosperar, em qualquer ramo de atividade. Curiosamente, aqui não foi por ambição. Não foi por ambição. Porque a ambição é que leva a riqueza. Sim. Não foi por ambição. É pela maneira de querer fazer. Então eles disseram assim, não quer fazer outro condomínio? Deus me livre. Eu aprendi muito, apanhei muito e aprendi muito. A gente aprende quando apanha. Não aprende as coisas boas. Isso né? é uma verdade. Mas não dá para parar, né? E a vida continua. Continua. Para que a gente tenha uma boa vida, a gente tem que continuar caminhando dentro dela. O senhor ainda tem áreas em feiras, consequentemente, deve desenvolver algum empreendimento, ou já está querendo pendurar a chuteira? Não. Agora nós estamos aí associados com uma empresa chamada Isotec. Sim. E vamos fazer na Artemia Pires 2 prédios muito bonitos, por sinal. Né? Então, eu tenho a firma SLM, que é criada para fazer o condomínio, e hoje a SLM entrou em sócio com a Isotec e criou a firma que é alguma coisa, tem um nome próprio. SPE. É o SPE. Uma sociedade de propósito específico para... Exatamente. O senhor entra como incorporador. Incorporador, exatamente. Você aí é mestre no assunto, muito mais. E vai sair 2 prédios muito bonitos, por sinal, muito bonitos. Deve ficar o primeiro, deve começar a construção dentro de 60 dias. Notícia boa. Notícia boa porque a área é boa, o local é muito bom. Muito boa. Né? E junto a esse prédio, eu tenho uma área maior que está reservada pela mesma companhia que tem interesse em fazer um parque. Que aí dá para fazer mais 5 prédios atrás, que dá para Artemia. A semana passada, eu conversava com um colega em Nova York e ele atua no escritório onde se cria estrutura de negócio, traz a musculação, cria músculo ao negócio, né? Engorda, numa linguagem mais popular, e na sequência você lança no mercado para alienação, para venda desse ativo. Isso era o pensamento do EMEC ou a venda surge naturalmente? A venda de quê? Do EMEC. A sua saída do EMEC e a transferência dele para outro grupo controlador. Outro grupo, não. Houve uma fase que grupos quiseram comprar as áreas de saúde. Sim. Mas eles compram o leito. Qual é o interesse deles? É melhorar a medicina? Não é. É vender remédio. Vender remédio. O grupo DO tem 76 hospitais. Então eles compram remédio por atacado e vendem no mercado a preço de mercado mesmo. Então o lucro é fantástico. Sim. Então quando eles chegam no hospital para verificar, vai primeiro no almoxarifado, para ver a medicação, o que é que usa. Então, interessante. Esse é o princípio. Por que nós escolhemos o Mater Dei? Porque o Mater Dei em Belo Horizonte é um padrão de medicina muito bom. Eu conheci lá o professor do Mater Dei, eu tive com ele uns 10 dias, onde eu aprendi a fazer laqueadura, tubarão, tudo isso. Ele tinha
um esquema mental, uma tranquilidade fantástica. Criou o primeiro hospital, depois o segundo. E também tive surpresa, porque a Mater Dei assumiu aqui, eles são de Feira de Santana. Sim, Todos eles, sim, né? sim. Assumiu aqui e o hospital que estava muito bem funcionando, lucrativo, eles começaram a mexer pela diretoria. Foi tirando um gerente comercial, em vez de pela periferia, e o hospital passou por uma fase muito ruim, muito mal visto na cidade toda, criticado. Parece que deixaram de criticar muito, senão eles estão encontrando o caminho. Né? E quando eu encontrava o telefonema, dizia como se eu fosse presidente ainda, de débitos, mas não era falta de dinheiro, era desarrumação. Sim. Eles tiraram tudo, transferindo para Belo Horizonte. De modo que um dia a Mater Dei vai. O senhor acredita que o plano de saúde, nós temos muita demanda quanto a planos de saúde. A gente tem uma agência nacional que regula todas as atividades do plano e principalmente aquilo que ela pode ou não atender àquele segurado, aquela pessoa que está pagando o prêmio. Mas independente disso, a gente vai ao judiciário o tempo todo. Existe uma interferência quase que direta em alguns procedimentos, porque infelizmente o plano não autoriza. O plano é um mal necessário à medicina? Sim, sem o plano não funciona. Não tem movimento. Não tem condição de Não funcionar tem sem plano de condição. saúde. Quer ver uma coisa? O plano serve. Paga pouco, mas paga regularmente. Sim. Tira o plano serve, você tem que reduzir o hospital. O tamanho do hospital de funcionar. Então o plano é essencial que funcione. Então tem que ter. Conseguir um plano hoje é difícil. Sim, Né? Porque os planos estão meio resistentes. isso. Mas sem o plano não funciona. E o nosso sistema único de saúde? O Brasil tem uma evolução muito grande nesse sistema. Os entendidos dizem que é perfeito, só é mal administrado. Sim. Tecnicamente, dentro do seu normativo, ele é uma evolução para o mundo. Isso. Né? Agora aqui a gente vive uma ingerência política. O senhor acredita no SUS? Olha, tivemos o SUS por um período. Era um que frequentava, era mesmo classe social de baixo nível, e era uma confusão muito grande. Tiramos o SUS. Foi um baque muito grande que o SUS mantinha o volume do hospital, a taxa de ocupação. Né? Depois se adaptou. E fica muito tempo que a gente tirar o Proserve, difícil. É que dá volume, muito difícil. Não paga tanto, porque o que aconteceu? Com a crise econômica, o Saúde, Bradesco, Sul América foram perdendo seus clientes. Foram perdendo que não podiam pagar. Então, o Bradesco no EMEC, na faturamento, era o segundo. Hoje não existe mais, é lá embaixo, o nono, o décimo, porque não tem cliente do Bradesco, Sim. não pode pagar o Bradesco, que é muito caro. Então, por isso, mas ainda o seguro, o plano de saúde é importante. Sim, sim. Doutor Silvio, a medicina em Feira tem evoluído. Eu acompanho Recife, a gente tem unidade em Recife, tem um sogro que faz tratamento em Recife, e vejo o Recife num exponencial na área de saúde fantástica. E acredito, posso estar enganado, que chega a superar Salvador. Fazendo esse paralelo Recife-Salvador e a evolução em Feira de Santana, a gente pode considerar que temos evoluído aqui em Feira? Muito. Feira de Santana é o Éden dos médicos recém-formados. Aqui tem muita gente com pós-graduação de alto nível em Feira de Santana. Hoje tem mais ou menos mais de 1.000 médicos aqui. Sim. Sobretudo em cardiologia, tem muita gente bem estruturada, muita gente boa. Só que, infelizmente, é a minoria. É a minoria. Né? Mas que tem, tem. Quando nosso amigo Renatinho, Sim. Renato Sá, teve aquele problema, teve que fazer operada uma craniotomia, então a família que já levava para Salvador, como era a rotina, né? Eu disse, olha, neste caso eu vou dar uma opinião, porque ele é meu amigo. Só por isto. Doutor Renato, não vá não. Fique aqui no EMEC e opere com o doutor Rubaneto. E ele ficou. Lá ele tinha um número qualquer. Aquele é o doutor Renato, o chefe, mas muito bem operado, doutor Rubaneto, me ensinou cirurgia, muito bom. Muito bom. Você vê no Aliança, quando opera, tem lá, eu esqueci o nome, faz hérnia cervical, quem opera para ele é o Rubaneto.
Sim, sim. Almir Barreto. Então ele ficou aqui. O EMEC tinha toda a condição, no tempo que estivemos lá, tinha toda a condição de tratamento, tudo de primeira. Tudo comprado lá foi de primeira, nada de segunda mão. Isso é importante, né? Foi. Tomara que continue assim. Onde eu encontrar? O senhor teve dificuldade em conciliar a atividade de medicina com a atividade empresarial? Não. Sentiu? Não. Dava para compartilhar? Dava, não misturava. O médico deve ser fazendeiro? Na época, eu nunca achei que devia. Você sabe, eu estou lhe perguntando isso porque a gente costuma dizer que o médico, ele chega, começa a ter condições econômicas e quer comprar uma fazenda. Isso. E aí ele começa a esquecer da medicina e cuidar da fazenda. Isso, na verdade. Na minha época era moda comprar fazenda. Doutor Matias, você conheceu bem, comprou para mim uma fazenda, que eu nunca fui lá. Já eu cheguei a ter 4 fazendas. Comprava, eu não gostava daquilo, para começar. Eu podia gostar de uma coisa. Então, eu dizia assim para o pessoal, eu vou comprar terreno em Feira de Santana e vendo os meus terrenos como suas fazendas todas. Eu vou ser urbano, né? Realmente. É melhor ser urbano do que rural. Do que rural. Vamos conversar um pouquinho aqui, mudar um pouco a nossa conversa aqui. O senhor hoje tem ligação com a arte, música, etc. Muita. E sua residência hoje, o anseio é transformar numa casa mesmo de arte? Não. É museu? Qual é qual é a ideia? Olha, a casa é estilo europeia. E foi dedicada à música. Então eu faço o quê? Um festival não, um recital, Sim. A cada 2 meses, somente com músicas eruditas. E eu trago pessoas de Salvador. O João mesmo trouxe uma mezzo-soprano e trouxe um barítono fantástico, violinistas e orquestras. Eu trago de Salvador. Então, já é a 7ª que eu faço. Sim. E vou continuar fazendo. Então eu criei o Centro Cultural de Arte, Dr. Silvio Marques, que é a mesma casa que eu moro. Um dia eu vou morrer e a casa vai continuar. Na verdade, né, esse é o destino de todos, né? De todos. A casa vai continuar. Nós temos uma coisa em comum, que é o nosso professor de inglês. Com certeza. Né? Ele está que está aqui presente com a gente aqui. Me enrola o tempo todo, viu? Porque eu disse que tem que dar aula o tempo todo e ficar me enrolando aqui. E eu tenho dito o seguinte, que nós precisamos desenvolver os 2 lados do cérebro. Um eu desenvolvo com ele, que é aprendendo língua. O outro eu desenvolvo cantando, que é no coro da igreja. Tá certo? Certíssimo. Tá? É arte. É arte. É arte. Tudo que é arte é sensibilidade para apreciar. Isso. Ninguém começa apreciando arte. Eu perguntei um dia a um camarada muito ensinado comigo, chamado... era um judeu que foi da guerra, fugiu ao campo de concentração. Morava em Salvador e tinha vendia artes, vendia quadros. Ele tinha quadro até no sanitário. Eza Apse, o nome dele. Eza, como é que se compra um quadro? Olha a resposta. Silvio, você compra 2 coisas. Ou você compra o que você gosta, é você que vai ver, ou compra assinatura. Aqui no meu quadro aqui, o pior quadro que eu tenho aqui para meu ver é esse aqui. É o que mais vale dinheiro pela assinatura. Só que você compra e 10 anos depois você tem vergonha do que vê. Você foi evoluindo. E comprou aquele negócio ali e aí tem vergonha do que vê. Então essa é a melhor coisa, você compra o que gosta. Agora, eu tive uma oportunidade de estar no Louis Vuitton. Na Fundação. Fundação Louis Vuitton em Paris. Paris. E fui visitar com como ela, pintora, né? Que era amiga de uma conhecida nossa, e ela pintando, eu explorei demais. Isso aqui por quê? Porque ela foi me dizendo, a arte era de que era a arte lá, DH? Na Fundação Louis Vuitton? Sim. Era arte, era um impressionista. E ela dizia detalhes do quadro. Disse uma coisa, está vendo esse quadro aqui? É um quadro antigo, tinha que ter as medidas como aquele ali, tamanho, altura, tudo direitinho.
porque os cardeais exigiam isso. Aí vem um quadro assim alongado, é um quadro moderno. Você fugiu, então a medida do quadro é longitudinal. Então ela me ensinou muito detalhe. E eu gosto de ver as diversas escolas de pintura, né? São interessantes conhecer, né? Sim, com certeza. Cada uma tem sua explicação. Sim. Às vezes são muito feias, mas tem explicação. Não tem um quadro mais feio do que o Grito. Lembra do Grito? Sim. Vale alguns milhões. Alguns milhões. Vou lhe contar uma curiosidade. Semana passada nós fomos a Nova York. Sim. Eu, Claudinha e Maria Cláudia. E no roteiro de Maria Cláudia, nós visitamos 2 universidades, Columbia e Harvard, e 3 museus. E ela tinha no iPad dela os quadros de Van Gogh, de Picasso, que ela... Eu entrei no Museu de Ciências Naturais com ela, aquela loucura para você percorrer, mas eu tenho que encontrar esse quadro aqui. Até você encontrar, eu disse, menina, uma menina de 12 anos já vem com essa fome, com essa vontade pela arte. Né? É impressionante isso. Isso a gente fica muito gratificante. E lá nos Estados Unidos não é tanto. Não é? Na Europa, você chega nos museus e encontra criança de 4, 5 anos, com o caderninho na mão, e a pessoa ensinando arte. Exatamente. Qual foi o quadro que você procurou? Qual foi o quadro que você procurou? Eu não sei. Infelizmente, eu não tenho essa cultura. Ela que fez anotações dela lá, e aí saía falando e tudo. Ela hoje já tem até uma boa fluência no inglês. E esse final de mês agora, nós vamos para a Europa agora, ela já tem uma programação também específica para ela. Tem lá. Ela tem esse lado, né, de arte. Eu não tive. O senhor conviveu com Antônio Santana. Muito. Muito. Além da religiosidade, como era a arte? Ele tinha um peso artístico muito grande, ele observava muito bem as coisas. E com ele eu aprendi muito. Eu gosto muito de ler sobre arte. Sim. Sobre arte, até umas maluquices, sobre estrutura de igreja. Sim. Estrutura, como é que faz, como é que fiz, quem fez, quem não fez. Então eu chego numa igreja hoje, que eu não sou muito de orar nem de rezar, mas eu fico sentado lá em respeito à religião e fico observando a arte, o ano que foi feito. A forma. A colunata, a colunata. O estilo. Estilo. Aí vem o padre perguntar, que ano foi feito isso aqui? Para afirmar. Prazer. Eu gosto de fazer isso, de ver isso. Eu iniciei esse ano uma pós-graduação em teologia. Eu estou estudando a Bíblia, a história da Bíblia, como se fez essa Bíblia. A cada passo que a gente dá é interessante. E os estilos de construção, ele tem muito a ver com a época que se vivia, né? Você vem desde a antiguidade, passando pela Idade Média e vai chegando aos dias atuais, cada um vai se completando. 2 eras, uma antes de Cristo, onde Deus falava com o povo através dos profetas, e depois, quando o verbo se faz carne, aí vem na pessoa humana nos ensinar. E ensina muito sobre amor, né? O grande ensinamento que Cristo nos deixou foi o amor. O que é que o senhor acha do amor? Me defina aí. O amor é um sentimento interno que não há como programar racionalmente. Você sente ou não sente, não é? Então, sentimento de satisfação, de compreensão, de complementação, entendeu? É um amor. Agora, aí tem amor e tem a paixão. Aí é a diferença. Tem diferença, né? Muito, muito. Na paixão existe um aforismo que diz: amor desprezado é amor redobrado. Na paixão. Sim. Entendeu? Então, uma das artes... Vou te contar uma coisa. Eu estava no consultório, chegou uma pessoa que era minha paciente, tinha um noivo que trabalhava no banco. Então, ela ficou grávida. Naquela época, hoje foi um desastre. Foi lá e foi procurá-lo e ele começou a dar desprezo para ela e ela ia toda hora, ele muito desprezo, ela esteve lá desesperada.
Eu digo, você quer seguir a minha teoria, mas não pode errar. Tem que ser com os filhos. Como é? Primeiro, não vá mais lá. Baseado, amor desprezado, amor renombrado. Sim. Não vá mais lá. Ele, se ele for muito machista, ele vai levar uma semana para ele procurar. Quando ele procurar, você diz a ele todas as verdades que quiser. Sem medo, diga mesmo de verdade. Ele foi 3 dias, mostrou a fraqueza. Ela então chegou lá e disse, senhora, eu não quero mais. O filho não precisa dizer que é seu, está aqui sua aliança. Bateu em cima, ela seguiu a risca. Sabe o que ele fez? Procurou o pai dela, que encontrou meia-noite, na 25 de março, jogando para marcar a data do casamento. Amor desprezado é amor. É amor dobrado, né? É dobrado. É da paixão. É isso mesmo. A paixão é capaz de tudo. E paixão, eu sempre disse que o dinheiro dominava tudo. Tudo é de dinheiro. Depois eu observei uma coisa, tem uma coisa superior a dinheiro. Mulher. É quem manda no mundo. A vida pode ser assim. A mulher que ele gosta, ele fica assim. É quem manda no mundo. Todas as decisões. É uma verdade. Todas as decisões do mundo teve uma mulher que decidiu. Ela não decidiu dizendo faça. E ela tem que bancar, ela tem que induzir o indivíduo. Napoleão, que sofreu todas as influências femininas, né? Sim, sim. A única que ele não aceitou foi para a Rússia. Que lá isso acabou, né? Mas ouvia todo mundo. Então as mulheres sempre tiveram peso muito grande em todas as decisões. E outra coisa, se uma mulher disser, isso não vai dar certo, não, pense 10 vezes. E sabe por que diz isso? Esse sentimento de perigo, pelo tempo das cavernas. O homem saía para caçar, para sobreviver, e ela ficava numa caverna com um monte de filhos, sem defesa. Então ela criou um sistema de vigilância também que trouxe agora para a atualidade. Então ela não sabe por que o risco está ali, mas ela sabe que tem. Que coisa interessante isso. Então o homem abre uma geladeira, procura uma coisa, ele roda tudo, olha com a cabeça, com o pescoço e não encontra. A mulher abre a geladeira, está aqui. Por que isso? Que ele tem visão pontual. Ele olhava a caça que ele ia matar. E a mulher olhava espanada. Então, veio até aqui agora. A mulher tem uma marquinha no citoplasma que toda a geração dela, de quando o mundo foi mundo até hoje, diz que é descendente dela. O homem não tem. Então, para mim, a mulher é uma máquina muito mais bem feita do que o homem. Interessante isso, né? A gente trabalha um pouco com casais e essa semana passada eu falava que a mulher é a disjuntora, né? Você não pode ter superioridade no relacionamento. Às vezes você faz uma interpretação até equivocada da escritura, que fala em submissão, fala no varão, que deve prover e tudo mais, mas é um conjunto. E aí eu recorri a 2 figuras. Nelson Carneiro, na lei do divórcio, quando faz o projeto, e na súmula 380 do STF, que regulava a união estável hoje, que anteriormente era o concubinato, a relação mora-uxória e etc. E impressionante o entendimento. A mulher, até em casa, apenas lhe servindo café, almoço e janta, ela já lhe complementa 50% do que você precisa. Ela vai te levar para frente, ela pode te levar para trás também, mas normalmente, com essa atividade, ela já te desenvolve e lhe dá tranquilidade para o homem marchar. E uma coisa fantástica que o senhor me disse aí, é impressionante, na minha mulher, estamos fazendo mais de 40 anos, agora 41, não adianta, quando ela diz, não faz isso não. Não faça não. Não dá para fazer não. Pense 10 vezes. Chico da Disval me dizia sempre isso, Roberto, você não sabe, quando Leninha me disse para eu não fazer o que eu faço, sempre dá errado. E eu disse, olha, Claudinha está na mesma linha, viu? Porque quando diz, não adianta fazer não. Mas não adianta, é o sentimento, não sabe o porquê. Isso é atávico, já veio de longas datas. Mas a gente tem outros amores também, além da pessoa humana, né? Tem. Você tem um amor pelo mar?
Muito. Olha, velejador. Diz que no mundo tem 3 tipos de pessoas. Tem os mortos, tem os vivos, os velejadores. E os velejadores. Velejadores. O mar, quem tem barca a motor não gosta de mar. O que é no mar que atrai? A liberdade. Você saber que está dominando uma coisa muito superior a você. Que é o vento, né? O vento. Eu tenho um veleiro, tenho 3 velas em cima. Ainda hoje. Ainda hoje, meu veleiro, aí ela sabe velejar também. Aí, Sabe também? Sabe. Velejar é uma arte. É uma arte. Você pega um indivíduo novo, chega do barco, manda ele segurar o timão, não ele segurar, você sabe se ele dá para aquilo ou não. Porque é sensibilidade. A gente aprende a navegar e aprende a velejar, pegando uma regata. Sim, sim. Aprendeu você velejar, porque eu vim de Cachoeira, né? Rio Paraguaçu. Sim. Você velejar tudo que tem vela. Pode ser canoa, barco, saveiro, botou vela, pode me dar que eu vou. Isso é tudo, porque eu me criei dentro d'água. Eu conheci o senhor, quer dizer, eu era pequeno ainda, não lhe conhecia, mas eu andava ali naquela região de Cabo Sul, tinha um Hobcat, né? Hobcat. Começou ali. Hoje ainda tem um veleiro, qual é? Não, hoje é um 36 pés. É? Catamarã. Um 36 pés, muito boa embarcação. É muito bom. E para a Baía de Todos os Santos é perfeito. É ideal, ideal. Né? E tem que conhecer, eu tinha um veleiro de 30 pés, Sim. que era o Aratu 30, feito para andar na Baía de Todos os Santos. Sim. Eu vendi a um camarada e ele resolveu vender esse veleiro para Maceió. E eu me disse assim, eu pago você trouxe o veleiro aqui. Todos nós dissemos a ele, não vá, porque isso não é barco de oceano. Da Baía de Todos os Santos. Teimoso ele foi. Chegou ali em Itacimirim, pegou logo a ventaninha para conversar, que levou primeiro o leme. Sim. Depois levou outro leme. Depois o motor parou. Depois o mastro quebrou. Eu não sei como ele ficou vivo. Chegou na praia, o barco todo quebrado, todo quebrado. O que foi isso? Inexperiência. Agora, vamos para a lancha. 5 indivíduos no Rio de Janeiro, pegam uma lancha grande, com motor único, e vai para Recife. Você tem que, numa tempestade, manter a proa do barco em cima da onda. É. Resultado, o motor parou, o motor ficou de lado, rebolou, morreram os 5. De que a culpa deles tem que conhecer o mar não perdoa. O mar não perdoa. Tem a todo mundo. Não dá para desafiar a natureza, né? Não, o mar não perdoa. Tem que ter muita prudência para velejar. Você não vê acidente com o velejador, porque ele conhece o mar. Sim. Normalmente quem está velejando, ele tem a prudência necessária. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre viagens também, né? Vamos. Porque viajar é o seu hobby, né? Também, você é o viajante também, é o seu hobby. Eu tenho ficado impressionado com a migração, principalmente na Europa. Sim. Nós temos uma cidade como Paris. Nós íamos até Paris agora e por conta das Olimpíadas eu estou deixando de ir. Mas 2023 nós estivemos em Paris 3 vezes. 3 cidades diferentes. O senhor também foi muito a Paris, vai muito a Paris. Tem notado essa diferença? A Paris eu fui, eu tenho vergonha de dizer, 25 vezes. Sim. Por isso é que eu estou ali tocando Paris. Já ficamos em Paris um mês todo. Sim. Morando em Paris o mês todo. Sim. Eu adoro Paris. Sim. Estou vendo a imigração muito grande. Lá não tanto, vejo mais em Londres. Londres. Londres só tem muçulmano. Isso. Paris, por que Paris esta toda coisa, essa toda, como é? Modernidade não, aceitação do mundo artístico, no mundo tudo. Liberalidade? Não é muito não. Eu também não sei. Eu vou ler um livro agora. Isso me motivou a ler um livro que é de Hemingway, Paris é uma festa. O que é que ele diz? Eu gosto de Paris da história, Revolução Francesa, Sim. do iluminismo, da Sim. filosofia, contribuiu muito para o direito, o contato de Napoleão Bonaparte, Sim. feito por 6 pessoas, até hoje impera, Sim. né? Napoleão, eu admiro tanto Napoleão, porque Napoleão, naquela época, ele teve a ideia de codificar a legislação civil. O Código Civil surge com Napoleão. Quando ele surge a necessidade dele fazer um codex de legislações cíveis, onde você iria regular fatos, atos, Sim. direitos, de obrigações de fazer, de dar, de receber, tudo isso. Então,
para o tempo dele, é uma figura fora do tempo. Cometeu um erro, o senhor Nestante disse aqui, que foi a Rússia, como Hitler cometeu, que é querer enfrentar a prudência que o velejador tem. Porque o tempo, ele tem que ser, ele nos domina, nós não dominamos o tempo. Né? E quando você acha que é superior ao tempo, você normalmente é um exemplo que a gente tem, é o exemplo que você tem de Napoleão, é o exemplo que você tem de Hitler, que se esbarra justamente aonde? Naquele inverno rigoroso. Sobre Napoleão, esse contrato social que você fala foi feito em 1804. Isso. Eu gosto de Napoleão, né? Não, Admira? muita história. Tem muita coisa boa, muita coisa Tem, ruim. Foram 6, não sei se eram juristas, o que foi, os que fizeram sim. relatório 6, Napoleão, autorizou. Sim. Mas tiveram também pessoas fora da grande, como Montesquieu, Sim. separou legislativo, Sim, executivo e judiciário naquela época. Então eles tinham pensamentos muito grandes. Avançado, né? Avançados. O meu amigo Napoleão tinha muito de tática, de combate. Ele não tinha meio caminho. Você vê que depois do contrato social de Napoleão, as mulheres ficaram de fora. Então fizeram o primeiro movimento feminista. Foi mulher numa passeata feminina, todas com cartaz pacífica, e Napoleão mandou abortar. E a artilharia de Napoleão as matou, fuzilou simplesmente essa tática de Napoleão. E depois é um golpista. Sim. Ele foi um ministro da República. Sim. E ele sabia muito bem conectar com as pessoas e terminou resolvendo ser imperador. E por que Napoleão saiu de um reinado, queria ser imperador e não o rei? Porque o rei estava limitado à França. E o reinado ele queria botar os Bonapartes pela Europa inteira. Aí criou o Império de Napoleão. Então, a Notre Dame, você conhece até a sua história, tem muita história. Napoleão foi coroado ali. E naquela época o Papa era a autoridade. Lá chegou Napoleão, ele achou que quem mandava era ele, pegou a coroa tudo na cabeça E colocou na própria cabeça. Pegou Josefina e toma e virou imperatriz. E sabe a história de Josefina? Não, vamos ouvir. Josefina nasceu na ilha da Martinica. E o pai dela jogava búzios. E dizia assim, minha filha vai para a Europa, vai fazer um casamento muito feliz, que não vai dar certo, e depois será conhecida pelo mundo inteiro. E foi. E casou com um conde que era Beauharnais. E na Revolução Francesa, o conde perdeu a cabeça. Josefina foi presa 3 anos, fez muitos favores. E era colega de cela, sabe de quem? Madame Tussaud, que faz o museu. Tussaud era obrigada a fazer a máscara daqueles importantes. Soltaram ela. Napoleão assumiu, mandou desarmar todo mundo. E o filho dela foi a Napoleão pedir a espada do pai, que era a única arma. Ele mandou dar e ela foi agradecer. Nesse agradecimento, ela foi e ficou. o poder feminino. Assim é a história de Josefina. É o amor, né? É o amor, Josefina e Beauharnais. E os filhos dela são descendentes de toda a Escandinávia. São descendentes dela. A nossa... Não, é outra coisa, desculpe. Essa é a história de Napoleão. É muito boa. Que coisa boa viver essa sua... não só inteligência, né? Mas essa vivência aí que o senhor está nos trazendo, esse conhecimento. Nós temos uma colonização no Brasil, portuguesa e holandesa. Isso. Como é diferente? Totalmente diferente. Como quem foi colonizado por holandês? No norte. Do norte. Melhorou. E sabe como se deu isso? Os holandeses chegaram em Salvador com 3.000 homens, desembarcaram, sabe aonde? Perto ali do Yacht Club. Dominaram um ano ali. Sim. Nisso, quem governava Portugal era a Espanha, era Filipe III. Aí veio os holandeses chegaram com 16 navios. Os portugueses espanhóis com 30 e tantos navios, igual seus advogados, 30 e pouco. Tantos navios e botaram, eles não conseguiram e foram para o norte, para Pernambuco, e lá fixaram.
Depois de algum tempo teve a revolução, botaram isso para fora, e o povo ajudou a botar o português, o holandês para fora. Sabe por quê? Porque devia o holandês, e para eu não pagar a dívida, eu poderia ir embora. Poderia ir embora. Então a condição lá é melhor do que aqui. É, com certeza. É outro tipo de cultura. De cultura. A gente despreza muito cultura e educação nesse país, né? Muito. Sabe por quê? Com tanto iluminismo. Sim. Um país, apesar de 500 anos, que vive uma fase de evolução no mundo, e o próprio iluminismo nos permite ter exemplos, né, de civilizações milenares, ou não só europeia, como a própria chinesa. E aí a gente chega no Brasil e vive um paradoxo cultural e educacional forte. Vamos tentar a explicação disso. Como é que você vê isso? O Marquês de Pombal, Arqueiro de Pombal. na época do Império, fechou todas as escolas e botou o jesuíta para fora. A política não quer educar ninguém, porque o educado não vota nele. Os jesuítas foram postos para fora 2 vezes no Brasil. O Marquês de Pombal fechou a chave as escolas. Então, repare que os políticos hoje fazem investimento no prédio, que é político, quer dar voto, mas não faz investimento na maneira de ensinar, no professorado, não faz. Ele não tem interesse nisso. É político, não tem. Não tem. Político é uma raça diferente. Sim. Né? Então não tem. Então a educação daqui, embora nós temos só 500 anos, na Europa tem 2000 anos, mas aqui é por isso. Que não há investimento na qualidade. Pode olhar aqui, por aí, vamos lá e investir, não sei o quê, fazer escola, não sei o quê, o cimento, o concreto. Mas o professorado, a maneira de ensinar, cadê que não vai? Ele não tem interesse nisso. Não há investimento na educação. Não há interesse. A gente estava olhando na Coreia do Sul, por exemplo, como ela investe, ou investiu em educação, e como ela transforma o seu povo, e de uma forma muito mais rápida, né, do que o Brasil, ela acelera os índices dela, de maneira que o Brasil hoje, coitado, como a gente, com a potencialidade que tem, não só econômica, potencialidade territorial, a gente não consegue avançar no mundo. Somos sempre subjugados. Sempre, sempre. E sentimos isso lá fora o tempo todo. Isso o tempo todo. É a nossa política. O Brasil está muito bem situado, nós não temos inflação. O americano está com 5% de inflação e não consegue debelar. Mas não adiantamos, não crescemos, porque não há privatização, desenvolvimento econômico. Ok. Eu vou fazer aqui Tem uma pergunta aqui que pediram para fazer para o senhor. Um livro que o senhor recomendaria. Eu recebi do meu professor de inglês As 7 Faces de um Clínico, né? E evidentemente que eu vou pedir ao senhor que me presenteie com um autógrafo desse livro, porque eu gostei muito. Senti falta aqui de Antônio Santana, mas todavia ele já tinha passado desse tempo, né? É compreensível. Senti falta justamente pelas histórias que a gente conviveu, né? Mas foi um gift do nosso mestre de inglês. Sim. E aí eu queria saber do senhor um livro que o senhor recomenda, seu hobby favorito, e quem está começando na medicina faz o que hoje? 3 perguntas para a gente finalizar nosso bate-papo. Olha, o conhecimento é muito importante. Eu tenho hoje em Feira de Santana, começando, um neto que faz cirurgia torácica. Chegou aqui com 4 anos de especialização. Ele é muito bom, de vida educado, bonito, alto, né? E opera muito bem. E hoje não tem ninguém que fale mal dele, então a clientela é muito grande. Ele é cirurgião de tórax do Clássico Standard, do EMEC, de todos os tais, porque tem poucos cirurgiões de tórax. Sim. Chegou novo aqui, é a oportunidade de ter. Então, se o indivíduo é bem situado e vai ter uma oportunidade, alguém, é como no direito. Sim. Eu tive um amigo que o nome dele era Carlos Onofre Neto. Existia o escritório do Carlito Onofre, em Salvador de Direito, que era
Não sei se é do seu conhecimento. Ele era sobrinho do homem, levou um ano lá dentro, saiu de lá para fazer medicina de porta de cadeia. Olha a oportunidade. Então, o indivíduo tem que querer. É como saúde. Você se curar, tem que querer ficar curado. É isso mesmo, Senão com não certeza. vai, viu? Doutor Silvio Marques, eu não vou lhe agradecer não, vou lhe dizer que é muito mais do que agradecimento. É uma gratidão ter participado desse bate-papo com o senhor, uma figura que nos ilumina o tempo todo, né? E ao me despedir do senhor, eu vou rogar a Deus que continue lhe dando essa lucidez, essa parcimonia que o senhor e essa tranquilidade que o senhor nos passa aqui. Foi um papo assim altamente enriquecedor. Adorei. Estou começando a gostar dessa nova ideia, né, que Monique está fazendo aí. É bonito. Tá? É bonito. E tê-los aqui, você, a Etel e o nosso professor Jack, foi um prazer imensurável. Então, a nossa gratidão a Deus por nos permitir essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muitas vezes o que ele disse multiplica por 100. Mas eu queria dizer uma coisa, um parêntese, que ele não me perguntou, por isso que ele me perguntar, qual é o segredo da longevidade? Que está na área médica. Estava previsto, e aí disseram, meu tempo acabou, e eu disse... Ah, então o tempo acabou. Não, mas isso aqui é importante, eu quero saber como é que se chega a 93, né? Assim. A longevidade, todos dizem, de modo geral, que até 30% por hereditariedade e o resto por a maneira de viver. Sim. Ficou por isso muito mais vago. Nos ensine. Quando é agora, na Itália, últimos estudos sobre isso, de genética, fez um comparativo de um grupo de muitas pessoas de mais de 105 anos com outro de 88. E comparou a genética, DNA e genes. E viu que aqueles que tinham longevidade, tinham 2 genes que o outro não tinha. Então a coisa está evoluindo para mostrar por quê. E o indivíduo que tem, eu pego o resto, a sua maneira de vida, atividade, muito álcool, muita coisa, cria radicais livres. Sim. Radical livre é quem faz envelhecimento, que é um radical que une um gene com uma proteína. Sim. É quem faz o envelhecimento. Aí que tem a genética de um lado, uns dizem 5% a 20%, outros 30%, e a maneira de viver do outro. O estresse produz um sistema de estresse oxidativo, que produz muitos genes instáveis que levam ao envelhecimento. Essa geração vive um excesso de futuro. E está caracterizado justamente na ansiedade, não é isso? Curiosamente é que a longevidade, a idade foi crescendo, chegou um ponto, parou, então começou a diminuir. Sim. Começou a diminuir. Diminuir os pais emborrando os filhos antes dos pais, está invertendo tudo. Tem acontecido muito isso. Muita gente, muito estresse, toda a vida por aí, muito puxada, muita coisa. Tem que programar, não ter estresse. Desculpa estar no tempo, desculpa vocês todos. Estou pensando a ele, eu já disse o que ele falou, multiplique por 100, estamos falando. Aí tem lá em Santo Estevão, meu camarada, quando ia embora, diz assim, quer de adeus, de abençoe, e tá bom. Muito obrigado, né?